Na crítica de hoje nós vamos analisar o filme Ex Machina, escrito e dirigido por Alex Garland, aqui na sua estreia como diretor e realizando logo de cara o que eu considero ser uma das maiores obras-primas da ficção científica do século XXI e, por que não, da história inteira do cinema. Para realizar a análise de hoje, eu fiz um estudo do roteiro desse filme, que, para todas as obras de narrativas clássicas, tem um papel fundamental ali como uma base, para a construção da experiência que nós estamos tendo. Mas quando falamos de Alex Garland, temos uma importância ainda maior para a construção do roteiro. Isso porque aqui nós temos um diretor que na sua estreia já tinha uma longa carreira como roteirista, trabalhando em vários outros filmes e tendo uma parceria muito forte, por exemplo, com o diretor Danny Boyle. Então, quando ele faz a sua estreia, o diretor está buscando algumas coisas muito particulares. É bem interessante pensar nos outros projetos que ele faz depois de Ex Machina como diretor. Os seus temas vão sendo abordados de formas cada vez mais grandiosas. Depois de Ex Machina ele faz o filme Aniquilação, a série Devs, o filme Man e agora a Guerra Civil também. É interessante pensar que por trás do trabalho do Alex Garland, ele sempre tem uma tese que é o fundamento da sua construção para aquele projeto em si. O diretor tem uma conexão com a ciência que é muito peculiar. O seu avô, Pete Midward, é um dos ganhadores do Prêmio Nobel pelos seus trabalhos dentro da ciência. Então, o Alex Garland cresceu em volta desse universo, mas no fim das contas o diretor percebeu que ele não tinha uma aptidão necessária para trabalhar nessa área. Gradualmente ele foi construindo a sua carreira como escritor, primeiro trabalhando na literatura e depois partindo para a escrita de roteiros. E dentro da sua construção artística, as teses sempre estiveram muito pautadas em volta dos seus grandes interesses. Interesses esses que o diretor parece esticar, de certa forma, até um certo limite, transmitindo uma conclusão final, digamos assim, da sua pesquisa com as suas obras de ficção. Então é um diretor que eu sinto que tem um poder muito interessante, principalmente com Ex Machina, de traduzir temáticas extremamente complexas através de narrativas que também têm uma complexidade fantástica na construção das suas estruturas, personagens, as camadas misteriosas que estão ali por trás de suas intenções, e tudo isso sendo levado para nós através de uma história. Vamos então mergulhar um pouco mais nessa construção por trás de Ex Machina, pensando como ele escreve essa obra, como ele desenvolve ela. O filme ele é muito fiel ao seu roteiro, não só nos diálogos, mas também na estrutura como um todo. O processo criativo dentro de um set do Alex Garland é, como o próprio diretor gosta de classificar, uma espécie de anarquia organizada, onde cada artista por trás de cada departamento acaba tendo uma abertura maior do que o normal para ajudar a construir essa história. Por exemplo, o diretor não costuma abordar um diretor de fotografia falando que ele quer filmar aquela cena de determinada forma, com determinadas lentes. Na verdade, ele está muito mais interessado no que o diretor de fotografia pensou. Ele diz: o que você acha que nós deveríamos fazer dentro dessa cena do ponto de vista da direção de fotografia. E é assim que ele trabalha com todos os outros departamentos, deixando que as pessoas tenham realmente inputs criativos ali o tempo todo. Para que isso de fato funcione, eles teriam que ter uma base que de fato guiasse o set. Se nós não temos aqui um diretor que é completamente obcecado por todos os detalhes de direção de arte, de direção de fotografia, de como as coisas vão ser realizadas, e está muito aberto para todos os artistas que estão ali, afinal de contas, o cinema é uma arte coletiva, mas muitas vezes nós esperamos do diretor a resposta para todas as perguntas que constroem o filme como um todo. O diretor precisava ter uma base que de fato segurasse ali esse navio, um mapa para que a história de fato fosse contada. E esse mapa se encontra na construção do seu roteiro. É no roteiro que o Alex Garland dirige os seus filmes. O próprio Alex Garland se considera primeiro um escritor e diz que só virou diretor para eliminar a figura do diretor do set, porque assim ele poderia de fato implementar a sua visão do ponto de vista de como um set deveria funcionar. Para esse estilo funcionar, ele precisa de uma base muito sólida para todos trabalharem, e essa base está no roteiro. Ali sim existe uma espécie de controle do realizador, já que o improviso nas cenas não faz parte do seu processo criativo, ele não se interessa pelos improvisos. Tudo que nós vemos em cena está de fato escrito no roteiro de Ex Machina, uma história original que desenvolve através de um certo minimalismo narrativo uma atmosfera perfeita para tratar de um tema
cada vez mais pulsante dentro da nossa geração. Os avanços da inteligência artificial e como isso vem mudando o mundo à nossa volta. Quando eu falo sobre um minimalismo na narrativa, ele pode ser identificado logo nos primeiros minutos do filme, onde o desenvolvimento ele é, de certa forma, bastante rápido, com uma economia gigantesca de diálogos, apresentando os personagens de uma forma muito eficiente. Nós temos o Caleb, que é um programador sorteado para conhecer o seu chefe, Nathan, um gênio da programação, criador de uma espécie de Google que vive completamente isolado em uma casa tecnológica no meio da natureza. Como nós poderíamos entender a extensão do poder desse homem, da riqueza, da grandiosidade dessa figura? Isso se dá com duas linhas de diálogo. Quando Caleb pergunta quando eles vão entrar nas terras do seu patrão e o piloto sorri e diz que eles estão sobrevoando as terras há 2 horas. O que não só mostra o poder desse homem, mas também muito da filosofia por trás do filme. Uma relação entre o homem que tenta ser Deus já se estabelece nessa cena inicial. A imensidão da natureza poderia passar como despercebida, mas, na verdade, ela cumpre vários papéis muito interessantes para definir uma espécie de arena onde a trama vai se desenrolar. Uma arena dentro de uma narrativa precisa de elementos que contribuam na construção da história. Nós temos aqui uma casa que é isolada, rodeada pela natureza, em um filme que vai tratar justamente sobre a obsessão do homem em replicar atos que só seriam possíveis para um Deus. O cenário vai ficando cada vez mais perfeito quando nós descobrimos que a casa, na verdade, é uma área de pesquisa em que o Caleb foi convidado para participar do teste de Turing, onde um homem interage com um robô e se ele não souber a diferença daquele robô para um ser humano, o robô passa no teste e passa a ser considerado como mais do que uma máquina. Então a trama vai ser rapidamente estabelecida para nós, onde o conflito vai queimando pouco a pouco com os dilemas morais e éticos envolvidos em uma criação como essas. Quando somos apresentados a Ava, somos apresentados ao universo inteiro do filme, que nasce do interesse do realizador de explorar essa pesquisa em relação às inteligências artificiais. Em suas trocas e conversas com um amigo especializado na neurociência, o Alex Garland ouviu que as máquinas nunca seriam como seres humanos, porque nós mesmos não temos conhecimento do poder da nossa mente e da complexidade por trás da construção do que é um ser humano. E, portanto, as máquinas são, no fim das contas, um reflexo de um criador que não entende sua própria complexidade. Mas, intuitivamente, o Alex Garland não concordava com essa afirmação e passou a estudar cada vez mais as inteligências artificiais, criando então a sua tese, que foi desenvolvida no fim das contas dentro desse filme. Além disso, o diretor queria explorar também questões do gênero, e não à toa todas as personagens femininas são representadas como robôs e as masculinas como figuras que desejam ter algum tipo de posse sobre elas, como o criador em Nathan ou como amante em Caleb. E o filme só funciona graças a esses dilemas que vai apresentando pra gente pouco a pouco. Ele está inclusive mais interessado nas perguntas primais do que nas respostas profundamente intelectuais. É um filme que nos convida a acompanhar o "e se?", de uma forma bastante cirúrgica. E se essa situação de fato acontecesse? E hoje em dia nós até imaginamos, essa situação já pode estar acontecendo. Então, ao pensarmos nesses 4 personagens, do Nathan, Caleb, Ava e Kyoko, nós podemos pensar profundamente nos arquétipos que eles representam em relação aos seres humanos e nas funções que cumprem dentro dessa obra. O Nathan é um gênio, o criador da criatura, atormentado por sua própria inteligência, se vê como uma espécie de Deus, criando um novo ser, ao mesmo tempo em que se autodestrói com a bebida e vive esse eterno dilema entre vida e morte, tecnologia e natureza, humanos e robôs e por aí vai. Ele é uma excepcional representação da capacidade humana de criar coisas ao mesmo tempo em que pode também não só destruí-las, como se autodestruir. O Caleb é um rapaz jovem, inteligente, inseguro, que não gosta nem um pouco de se sentir inferior ao Nathan e que se apaixona pela ideia de se transformar em uma espécie de herói, de salvador, chegando a duvidar até mesmo em determinado momento da sua própria realidade. Será que ele não é um robô também, no fim das contas? Seu desejo de salvar também está relacionado profundamente ao seu ego, ao desejo de tirar a princesa do castelo e levá-la para uma vida melhor, desejando ser mais inteligente que o Nathan, mais poderoso que ele. Então, no fim das contas, o Caleb também traz muito dessas nossas inseguranças, desse desejo e falta de aceitação que um ser
ser humano pode ter na questão dele não ser, no fim das contas, especial ou escolhido, de ser simplesmente uma figura comum. Já a Ava é a criatura que carrega o dilema em sua própria existência. O seu desejo de sobreviver, de ver o mundo, de não ser morta, vai colocá-la no jogo narrativo em uma proposta de manipulação que só se revela para nós nas sequências finais. E no fim das contas vem a pergunta: o que você faria para sobreviver no lugar dela? E já a Kyoko representa a memória, a resistência, onde inicialmente ela é apresentada como apenas uma sombra do que já foi um dia, uma máquina potente transformada em uma empregada e escrava sexual, mas que no fim das contas demonstra carregar resquícios de memória dentro da sua mente e vira uma peça fundamental de revolta das máquinas. O roteiro também pode ser visto com uma organização que traz o ponto do diretor. Então a primeira parte apresenta esse universo, o dilema espetacular nesse início de teste. A segunda parte traz o envolvimento e complexidade das questões que estão ali, não só da inteligência artificial, mas também as questões por trás do gênero e essa atração que o Caleb sente pela Ava e a atração que Ava pode ou não estar sentindo. Ela deixa então de ser apenas um avanço tecnológico e vira um ser vivo. E a partir do momento em que ela é um ser vivo, como nós encaramos essa figura dentro do filme. E na terceira parte, todos os planos são revelados de todos esses personagens que estão ali em busca dos seus próprios propósitos, mas só um lado pode sobreviver. E a conclusão bastante pessimista de Alex Garland mostra para nós que uma hora ou outra as próprias criações podem superar os seus criadores. As relações dentro desse filme são muito peculiares, completamente fora do convencional. A cada interação, nós sentimos que uma camada de mistério vai sendo colocada dentro do pano narrativo. Algumas reveladas para nós com destreza dentro desse filme muito bem escrito e outras que continuam ali, no ar, com as perguntas lançadas para nós. O mais interessante é que a personagem que menos precisamos de explicações para entender suas motivações está na Ava, que busca algo que define de muitas formas o que é um ser humano, o livre-arbítrio, a liberdade. Essa figura que tem a possibilidade de alcançar todo o conhecimento humano com base no que foi implementado ali na construção da sua mente, não podia sair daquela caixa. A partir do momento em que ela tem a oportunidade de sair dessa caverna, ela utiliza todas as suas habilidades para conseguir exatamente aquilo que queria. E os seres humanos dentro da obra não conseguem exatamente aquilo que eles queriam, mas sim aquilo que eles precisavam. Ex Machina vira então uma narrativa contada com uma destreza excepcional, um roteiro que traz essa segurança de um autor que está interessado na colaboração, em transformar as suas teses e as suas perguntas em um roteiro muito bem desenvolvido, com personagens que cumprem ali papéis fundamentais e que, no fim das contas, ao ter a contribuição de todos os artistas, nós temos um filme que funciona em todos os elementos por trás da obra. Um filme que nos faz refletir sobre a condição humana, sobre as nossas capacidades excepcionais que nos atrelam aos deuses e ao mesmo tempo as outras capacidades não tão impressionantes assim de autodestruição. Se existe uma coisa que está completamente conectada ao ser humano e às suas criações e avanços tecnológicos, é a destruição, é a capacidade do fim do mundo. Não à toa, Oppenheimer é citado dentro dos diálogos e trocas de funcionário e patrão. Um filme brilhante que nos leva a refletir cada vez mais sobre a condição da tecnologia. Nós sabemos que são avanços incontroláveis que já afetam a nossa realidade de uma forma incalculável. Uma história como essas inicia diálogos, perguntas, nos faz refletir e questionar nossa própria existência e como podemos agir e reagir de formas completamente inusitadas. Tudo isso especulado, trabalhado nesses personagens dentro de Ex Machina, a obra-prima de Alex Garland. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se inscrevam aqui no canal para não perder nada e a gente se encontra na próxima.